Olá, Vina. Olá, Cornélio. Olá, em casa. Hoje vamos falar sobre o vosso voto. O nosso voto? Lá vem um Cornélio, como assim o nosso voto? Sim, o vosso voto. Vamos falar da mulher e o direito ao voto. Ah, Cornélio, por que não disseste antes? Não podia e também não posso dizer qual é o primeiro país do mundo onde a mulher conquistou primeiro o direito de votar. Eu até sei, mas gosto da ideia de prendermos o nosso telespectador à tela. E por agora, vamos lá saber o que é que as pessoas acham deste tema, o que é que as pessoas pensam. Mulher, tem ou não direito ao voto? Normalmente, a mulher vota no partido em que ela própria escolhe ou no partido do seu marido. Geralmente eu acho que é no partido do seu marido, né? Acredito eu que seja isso. Eu acho que a votação é individual, então não tem como eu dizer que é do marido, porque é uma decisão própria. No partido que ela própria escolhe. Não entendo nada disso. Tem direito de escolher aquilo que ela quer. Partido que ela própria escolhe. Por quê? Porque o voto é individual. Geralmente quando são casamentos, assim, na verdade, aquela união completa, né? A tendência, por exemplo, cá no Maputo, é as mulheres seguirem as vontades do seu marido. É assim que funciona. Agora, no caso das mulheres serem independentes, aí já é outra coisa. Varia de casais para casais. Há casais em que o marido, ele é que determina as ordens aqui em casa e a mulher deve seguir, assim como as religiões também. Mas há casos em que também a mulher escolhe aquilo que aquilo que é o pensamento dela, que é a sua sugestão. Mulheres, homens, como ouvimos, a mulher tem direito de votar, não é, Cornélio? Sim, mas sabe, Vina, essa ideia de que a mulher não tem direito de votar vem de há muito tempo! Estás a lembrar da conversa com a Roda, né? Então, que tal partilharmos com o nosso telespectador? Vamos a isso. Olá e bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Hoje estamos com Roda, ela que vai ajudar-nos uma vez mais, como ela já esteve aqui, mas ela vai ajudar-nos desta vez a compreender melhor como é que a mulher participa civicamente no processo eleitoral. Ou seja, neste programa nós queremos entender da Roda se a mulher realmente tem direito de votar e se ela não tem a capacidade de pensar num partido político à sua escolha e votar nele. Roda, olá e bem-vinda. Olá, Cornélio. Muito obrigada. A pergunta está feita. A mulher tem o direito de escolher um partido e de votar nele? Ou como muita gente diz, a mulher basta que tenha um marido, ela escolhe o partido onde o marido está filiado ou do gosto do marido? É uma norma social extremamente problemática porque é uma norma que não vem do nada. Eu não posso responder esta questão sem trazer aqui um contexto histórico. É fundamental olhar para a questão do voto como uma forma de expressar-se, como uma forma de expressar a sua opinião. E quando nós falamos de expressar opinião, isso leva-nos à democracia. E historicamente, a democracia é um regime contraditório por si só. Porque quando nós olhamos para a democracia, teoricamente é o governo de todos. E devia ser também de todas. Incluindo as mulheres. Incluindo as mulheres. E historicamente, a democracia ateniense nos mostra que havia sim um direito de voto, ou de escolher, ou de expressar opinião. No entanto, esse direito político era exclusivo para homens. E na altura era direito a voto, mas só para os cidadãos. E os cidadãos só homens. É como se tivéssemos herdado esta perspectiva de exclusão da mulher e que agora fundiu-se a questões tradicionais nossas. Exatamente. Não de Atenas, mas agora moçambicanas ou africanas, se assim quisermos chamar. Exatamente. Modelos africanos de governação, os modelos de governação, quando nós falamos na
de Estado, perspectiva de pensar Estado em África nunca foi de acordo com a realidade africana. Esses são sempre modelos importados. Indo direto para a sua questão, o sufrágio eleitoral é uma das principais características quando nós falamos de democracia ou quando nós falamos de regimes democráticos. E este sufrágio eleitoral é um direito político e é a forma pela qual os indivíduos, os cidadãos e cidadãs criam ou têm o privilégio de criar demandas para que estas mesmas demandas influenciem resultados. E se nós não temos mulheres a participarem destas, ou a criarem essas demandas, a influenciarem, para influenciarem resultados de acordo com os seus interesses, então o que nós teremos como resultados políticos e sociais serão completamente excludente e discriminatório quando se trata de direitos das mulheres. De facto, não serão necessariamente realísticos, porque há uma parte da população que não será completamente. Vamos ao seu discurso. Historicamente, as mulheres são excluídas dos espaços públicos. A questão do voto, a questão do sufrágio eleitoral acontece no espaço público. E, historicamente, quem mais ocupa esses espaços públicos é o homem. Nós não temos mulheres no espaço público de forma ou o suficiente para criar um movimento para influenciar políticas, para influenciar demandas, para influenciar resultados políticos. E voltando ainda para o seu discurso sobre mulher ou não, é um discurso completamente problemático. Eu não me sinto nem à vontade, não consigo não ficar revoltada com esse discurso, que infelizmente é uma norma social que ainda existe. Exato. Vamos continuar, mas antes vamos acompanhar uma pequena reportagem que nós fizemos sobre o voto. Depois voltamos, porque já percebi que está a passar do histórico para a atualidade e depois vamos dar um passo mais à frente. Mas antes, esta pequena reportagem. Emily Pankhurst é dos nomes mais importantes quando se fala do direito da mulher votar. Por quê? Bem, primeiro voltemos ao início do processo eleitoral. As referências mais antigas sobre o processo eleitoral nos levam à Grécia, século IX a.C., com Licurgo, o lendário legislador de Esparta, que definiu as regras para a escolha da Assembleia. E ao século VI a.C., com Solon, legislador ateniense, que olhando para a vontade popular, conseguiu equilíbrio do poder antes exercido só pela aristocracia. Notem, as mulheres eram excluídas desses espaços. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. A quebra da estrutura social ou a incapacidade de entender o funcionamento do parlamento estavam entre as justificações para impedir que a mulher votasse no Reino Unido do século XIX. As imagens retratam a história das sufragistas, como ficaram conhecidas as feministas do Reino Unido, vinculadas à união social e política das mulheres. Women's Social and Political Union. Foi este movimento criado por Emily Pankhurst que mais dinamizou e inspirou a luta pelo direito ao voto em todo o mundo. Na altura, elas questionavam: por que somos consideradas capazes de assumir postos de importância como corpo diretivo das escolas ou de educadoras em geral, mas não podemos votar? We burn things because war's the only language men listen to. A guerra, acreditam alguns historiadores, pode ter sido um dos motivos da aprovação do Representation of the People Act de 1918, que estabeleceu o voto feminino, já que elas assumiram um papel importante na Primeira Guerra Mundial. Desde a primeira Constituição da República, logo após a independência, em 1975, que a mulher tem, legalmente, o direito de votar e ser eleita. Todos os cidadãos da República Popular de Moçambique, maiores de 18 anos, têm o direito de votar e ser eleitos, com exceção dos legalmente privados deste direito. Sim, tem o direito de votar. Deve é um direito. Apesar disso, a pressão dos líderes locais, comunitários e da família, especialmente maridos, a que as mulheres estão sujeitas, travam o gozo pleno do direito ao voto e à participação cívica da mulher. O casal deve votar no mesmo candidato? Claro. Porque é um casal.
Outra razão para a mulher não gozar na plenitude do direito ao voto é o fato dela não compreender a razão e a importância do voto. Quem vota? Oh, sim. Muitos homens também não. As vantagens dela votar? Não sei. O conceito errado de que o cartão de eleitor é uma forma importante de acesso a muitos benefícios, os múltiplos papéis de gênero, algumas crenças religiosas, a perda de confiança que seu voto trará mudanças, a incapacidade de exigir a prestação de contas, entre outras razões, travam o gozo pleno do direito ao voto. Mesmo assim, mais de 100 anos depois da conquista do direito ao voto e de ser eleita, é possível ver os benefícios que trouxe à sociedade. Sendo eleita, por exemplo, a mulher contribui na luta de todas as formas de violência, para a promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres, para a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, para a prevenção, denúncia e punição de crimes de tráfico de mulheres, escravidão sexual, entre outros. Um estudo feito em 2018 revela que países geridos por mulheres têm índice de corrupção menor. Depois de acompanharmos esta matéria, vários elementos aqui são chamados à conversa. A Roda já vinha fazendo uma retrospectiva histórica. Começamos em Atenas, depois passamos para a atualidade e estamos a dar o próximo passo. Roda, falamos nesta matéria sobre a importância do voto, sobre como é que ele impacta na vida das comunidades onde é efetivado, do sufrágio no seu geral, mas eu quero compreender de si que tipo de impacto tem quando uma comunidade, quando uma sociedade, quando um país assume, ou a mulher assume este direito e é dada essa oportunidade de votar e pensar num partido que ela escolheu com a própria ideia dela. Votar não começa só no dia do voto. Há um contexto que segue desde o recenseamento eleitoral. É um processo, na verdade. Exatamente. Só, por si só, o recenseamento eleitoral já traz uma componente não de participação política. Em zonas rurais, eu falo isso por experiência, pelo trabalho que eu já tenho feito quando se trata de participação política, em zonas rurais nós temos mais mulheres a recensearem-se, não porque elas pretendem votar ou porque pretendem ter uma ferramenta que lhes dará o direito de votar, mas porque elas terão um documento. Elas não têm, os serviços públicos não chegam nessas zonas. Mas, quando se trata de processo eleitoral, porque é o processo que vai definir ou vai legitimar um governo, nós vemos muito interesse político para fazer com que cheguem esses um esforço serviços, maior um de quem, na verdade, devia prover certos serviços, mas sim, nesta fase eleitoral há um esforço muito maior para garantir esses pequenos serviços. Exatamente. E as mulheres participam porque elas querem ter um documento, não porque elas querem realmente votar. E por si só já é problemático. E durante o processo de recenseamento ou no período das campanhas eleitorais, nós temos as estruturas locais a recolherem os seus cartões de eleitor. Nós temos, durante a campanha eleitoral, partidos políticos que oferecem a estas mulheres capulanas, camisetes. Estamos a falar de oferecer capulana a uma mulher que mal tem roupa para vestir. Ou sequer comida. Ou sequer comida. O que é que nós estamos a querer dizer? Isso é sim uma manipulação política. Então não estamos aqui a dizer que a manipulação política começa quando o marido diz não, você deve votar neste partido porque é o partido que eu simpatizo como homem desta casa. É muito mais do que isso. Mas, voltando à minha pergunta, e tendo em conta o contexto que acaba de explicar de manipulação, qual é o impacto de termos uma sociedade onde as mulheres votam em partidos que elas acreditam e têm consciência desse voto? Quando nós falamos de democracia e quando nós falamos de regimes democráticos, nós estamos a ver a capacidade de criar demandas. E essas demandas dão a capacidade de influenciar resultados favoráveis a um determinado grupo.
Se nós temos mulheres politicamente conscientes a participarem no escrutínio, a participarem no processo eleitoral, estas mulheres politicamente conscientes, elas irão votar de acordo com o programa de governo que um determinado partido apresentar. E terá um impacto direto, obviamente. E quem mais, melhor que as próprias mulheres, pode trazer demandas que influenciem resultados bons para as próprias mulheres? É como se elas pudessem resolver os seus problemas através do voto. Olha, o voto é um poder extremamente grande. O voto é um poder, tanto que podemos ver um grande interesse dos partidos políticos, pode ser até do partido que faça parte, ou seja, o governo atual. Então, nós estamos a ter um período em que, durante 5 anos, tudo que foi decidido num único dia terá impacto diretamente na vida ou no contexto social e político e econômico. Dia decide 5 anos Exatamente. e muitas vidas. Agora, quais são os próximos passos para que nós tenhamos mulheres que possam ter essa consciência política, tal como fez menção, que não possam, tal como referenciou também, ser manipuladas por questões de serviços ou de benefícios básicos? Primeiro vou pegar essa questão da manipulação política, porque é algo que nós estamos aqui a falar. Parece que a manipulação política trata-se simplesmente quando o seu esposo tenta influenciar o seu direito de escolha. Mas a manipulação política parte do princípio quando nós não temos uma educação emancipatória, politicamente emancipatória. O que isso quer a dizer educação exatamente? Politicamente emancipatória é uma educação que te dá liberdade de escolher. Uma educação que te dá liberdade de pensar. Os governos têm medo de cidadãos ou cidadãs pensantes. Principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Sim. Começamos na educação. Uma educação que ensina a questionar, que ensina a pensar, não numa perspectiva dos modelos que já foram definidos de como o indivíduo deve pensar, mas um indivíduo que pensa acima ou além do que lhe é apresentado, por exemplo. Eu acho que, por si só, este tipo de educação já nos dá, já prepara um contexto político satisfatório quando se trata de participação política e participação política com resultados satisfatórios. Se nós não tivermos formalmente um contexto de educação emancipatória, na família também não teremos. Quem educa as mulheres dentro de casa são pais, mães e pais. E se as mães e pais não são emancipadas ou emancipados ou politicamente conscientes, o que se pode esperar? É muito difícil que um filho... Exatamente, é sobre isso. Então, é sim dever do Estado, é sim dever sempre do governo de garantir que o sistema de educação seja um sistema que muito mais que ensinar B, que ensinar 1 mais 1, ensina o indivíduo a pensar, a questionar o seu espaço. Então, assim sim, nós teremos resultados satisfatórios quando falamos de participação política e participação política das mulheres. Muito obrigado, Roda. Não é possível esgotarmos tudo nesses poucos minutos. Obrigado uma vez mais. Nós vamos seguir com as próximas rubricas. Depois de vermos esta visão histórico-cultural do voto, vamos a uma breve pausa e voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Asas e para começar esta segunda parte vamos até Patrício Lumumba para saber como é que eles pensam sobre a mulher e o direito ao voto. Vamos a isso. Votar é das principais formas de participação cívica. E segundo a lei, todos têm esse direito. Um direito que as pessoas sabem que existe para todos. Direito é para todos. Todos com mais de 18 anos. Não importa se é homem ou mulher, não é? Sim. Sim. Eu acho que todos temos direitos iguais.
É verdade que todos temos direitos iguais, como defendem os moradores de Patrice Lumumba, um bairro que fica na província de Maputo. Mas também é verdade que, por exemplo, entre casais, nem todos são livres de escolher em quem votar. Mesmo no lar, apanhar um marido que está a rezar na outra igreja, que não você cumprir o quê? Ordem do marido. Sim. Isso acontece com você também? Sim. Isso não é diferença de casamento. Acho que a mulher mais segue o partido do homem, como no casamento. Olga diz mais quanto à liberdade de votar de um casal. Não faz sentido numa família outro votar o partido X e outro votar o partido X. Essa é a minha opinião. Então, se for um casal, é mais prático, é mais bom se forem a votar num único partido. A ideia de um único partido do casal colhe consenso na Maria. Tem de votar no mesmo partido. Por quê? Porque somos casados. Mas Misha tem um outro entendimento e acredita naquilo que chamou de escolha livre. Acredito que podem ter uma escolha livre, porque não é obrigatório votar alguém só porque o meu marido votou. Votar é uma escolha livre também para Agnaldo. Cada um tem direito de votar no partido em que deseja. Votar é um direito da mulher e também do homem. E ganhamos todos quando todos votamos. Se eu for a votar para o meu partido, é mais um ponto para eles. No entanto, quando eu deixo de votar, quem sabe se meu voto ia fazer uma certa diferença. E faz toda a diferença porque votando, escolhemos o que queremos ver melhorado nos próximos anos, de acordo com as promessas de cada partido. Então, se as mulheres são forçadas a votar num partido, as suas preocupações, desejos e vontades são ignoradas, perpetuando os problemas que ela vive no dia a dia. As pessoas de Patrice têm uma ideia de que as pessoas devem ser livres e as mulheres devem escolher o que elas quiserem. Pois é que todos nós ganhamos quando votamos de forma livre e sem pressão do marido ou de quem quer que seja. E há bons exemplos disso, Vina. Pois há, Cornélio, como vemos a seguir. Olá, eu sou Angelina Chavango Cavel. Olá, chamo-me Augusto Cavel. Eu sou atriz e sou docente de teatro. Eu sou conta própria, tradutor e intérprete. Voto é um direito constitucional, então homem e mulher devem votar. É muito importante que a mulher vote e também está a contribuir para o desenvolvimento do país, escolhendo o seu líder, escolhendo o partido da sua preferência. Porque ela é uma cidadã, porque ela tem que votar, porque ela sabe que precisa de uma autoridade, de um governo, que precisa de alguém para liderar vários assuntos sociais. Por essa razão, ela vota de forma consciente na pessoa que acha que merece conduzir o país. Quando chega o momento eleitoral, convido a minha esposa para juntos fazermos campanha com esse partido. E depois temos já no dia de voto. No dia de voto também convido-a para juntos irmos votar no nosso partido. Portanto, eu faço questão que ambos participamos no processo todo, desde o período de campanha até o dia de voto. A nossa sociedade entende que o homem é o cabeça, que a mulher é o pescoço. E nós temos que seguir o homem. Se ele diz vamos para esta direção, nós estamos a ir. Mas, felizmente, o meu marido é uma pessoa muito aberta. Ele pergunta, queres ir para essa direção? Eu digo sim, não, e começo a argumentar. Daí nós decidimos o que é melhor, o que me faz feliz e o que faz feliz a ele. Mas as pessoas que nos rodeiam, tanto a minha família como a família dele, tenta sempre impor, puxar para o lado do homem, que não, ela tem que ceder, porque não, porque mulher é isto, mas aquilo.
mas nós criamos um mundo nosso em que a liberdade, a felicidade e a paz acima de tudo. Porque quanto mais as pessoas te pressionam, até te levam a tomar uma decisão só para satisfazer, só para estar tipo, em paz. Tipo, já estou em paz, já fiz aquilo que queriam, mas não me dar felicidade daquilo. E eu sou uma mulher que dá muito valor à alegria, à satisfação. E para mim não há preço nenhum para concretizar essa realização. E como não estou sozinha, estou com ele, e eu tento também fazer com que ele esteja confortado ali naquela minha realização. Ambos têm que estar satisfeitos, ambos têm que se sentir realizados. Então, quando eu vejo minha esposa feliz, eu também fico feliz. Apesar dele ser meu esposo, eu também vejo a sociedade, tenho a minha forma de ler a situação política do país. Tenho as minhas preferências e também sei o que é melhor para mim, para os meus filhos, para ele também. Então, é nesse momento em que eu acredito que estou a fazer o bem, que acho que estou a ser livre de escolher, estou a ser livre de pensar no que é ideal para mim. Num casal tem que haver democracia. Então, liberdade faz parte da democracia. Liberdade de voto é democracia. Eu tenho minha vontade, ela tem a vontade dela, ou ambos temos a mesma vontade. Não havendo, tem que respeitar. Se eu não respeito, estou a violar aquilo que é direito dela, discorda. E ela não estará satisfeita com isso. Até que pode dizer sim, concordo. Enquanto não concorda, se no voto ser diferente. Então é muito importante que saibamos aceitar o direito da mulher de escolher. Porque voto é o quê? É festa. É uma liberdade que nós temos de escolher os nossos líderes. Então, ambos temos que ficar satisfeitos com isso, voltamos e assim a vida continua. Estamos quase no final do programa, Vina, mas ainda há qualquer coisa que me escapa. Claro, Cornélio. Estás a esquecer de responder à pergunta lá no início do programa. A resposta é exatamente isso. Vamos a ela. Qual foi o primeiro país no mundo a permitir que a mulher votasse? Apesar do berço da democracia ter sido na Grécia Antiga, o primeiro país a garantir o sufrágio feminino ou o direito da mulher votar foi a Nova Zelândia. O fato deu-se em 1893 e a mulher passou a votar em eleições parlamentares. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a garantir o direito da mulher votar. É com esta viagem à Nova Zelândia que nós terminamos o programa desta semana. Não se esqueça de acompanhar as outras edições do programa Asas nas nossas páginas do Facebook e YouTube. Não há tempo para mais. Muito obrigado a Etelvina e assim, tchau, tchau.